O corpo da mulher passa por várias transformações durante a gestação, né? E acho que toda futura mãe tem a mesma preocupação. Será que meu corpo vai voltar a ser como antes? A mudança mais visível é o acúmulo de peso. A recuperação da forma física depende muito do quanto a mãe engordou, dos hábitos adotados antes e depois da gravidez. Hoje a variedade de tratamentos estéticos é imensa. Isso trouxe um alívio para as mulheres. Tem também as cirurgias plásticas, né, que são muito procuradas pelas que querem voltar logo ao corpo de antes, mas é importante tomar alguns cuidados porque depois do parto ainda tem a fase de regressão do inchaço natural, as alterações hormonais. Eu vou conversar aqui então agora com o cirurgião plástico Antônio Tavares. Bom dia, doutor. Obrigado pela participação, viu? Obrigado também. É uma ansiedade de muitas mulheres, né? Querer voltar ao corpo de antes logo depois do parto, mas é preciso ter um pouco de cuidado, né? Segurar um pouco a onda, porque tem um período ainda de que o corpo vai voltar ao normal, né? Claro, com certeza. A maioria das mulheres ela tem muita preocupação com essa questão do corpo depois da gestação, né? O corpo sofre muitas mudanças, a mulher tem um ganho de peso, como foi bem falado, alterações de hormônios, então aumento da gordura corporal também, então tudo isso influi para poder essa mudança do corpo. E tudo isso também leva algum tempo para poder retornar ao normal. Então, se espera que pelo menos até 6 meses é o período em que a mulher tenha um retorno ao corpo que ela tinha antes, né? Dependendo, claro, do ganho de peso que essa pessoa tenha durante a gestação. Eu ia falar justamente isso, porque tem mulheres, né, que praticamente não engordam muito, né? A gente percebe só mesmo a barriga e que depois elas têm mais facilidade de recuperar, né? Sim. Agora, para as mulheres que tem também o caso das mulheres que acabam engordando muito, acabam tendo mais dificuldade e tal, isso vai depender muito, assim, o período para quem quer fazer uma cirurgia, por exemplo. Isso vai depender desse comportamento da gestação? Sim. Então, cada mulher tem um tempo, tem seu tempo, né, para poder o corpo se retornar à forma normal, vamos dizer, a forma que ela teria antes da gestação. Isso vai depender muito do ganho de peso que ela tenha. Pessoas que têm um peso maior, pode levar um tempo maior para poder regredir. As pacientes que amamentam, normalmente elas têm a perda de peso, retorno do peso um pouco mais acelerado devido aos hormônios da amamentação. Então, pode variar sim, isso é bem individualizado. Agora, por exemplo, o tempo para fazer um procedimento cirúrgico, uma lipo, por exemplo, que eu brinco que acho que tem mulher que fala que já está no hospital, já quer resolver logo isso, né? Porque é a preocupação mesmo. Tem um prazo para isso? Quanto tempo ela tem que esperar para já pensar em fazer um procedimento como esse? Porque a gravidez mexe muito com o corpo, né? Muito mesmo. Exatamente. Sim, existe um prazo. A gente orienta que pelo menos se espere 6 meses após a gestação, após o término da gestação, ou se a paciente estiver amamentando, que ela espere pelo menos 6 meses após o término da amamentação, para fazer qualquer intervenção cirúrgica, principalmente cirurgias maiores como lipoaspiração, cirurgias de mama, cirurgias de abdominoplastia. Então, o tempo mínimo recomendado, a gente diria. Agora, ela pode fazer qualquer tipo de cirurgia depois desse prazo? Sim, qualquer tipo de cirurgia. A gente só orienta que as pacientes que ainda pretendem ter mais filhos, principalmente quando forem realizar as cirurgias de abdominoplastia, que ela esperem ter constituído todos os filhos que ela deseja para depois pensar em fazer a cirurgia de abdômen, porque tem na cirurgia a gente retira uma quantidade de pele, tem uma sutura que faz na musculatura, isso deixa o abdômen um pouco mais rígido e pode, vamos dizer, dificultar um pouco o crescimento do útero. Então a gente orienta que se espere esse prazo, o tempo de constituído da prole, para pensar em fazer a cirurgia de abdômen. Mas todas as outras podem ser realizadas e pode-se ter filhos normalmente depois, sem ter nenhum comprometimento. Até porque se ela tiver interesse em ter um filho logo depois, ela vai fazer todo o procedimento e depois vai ter que se submeter novamente ao procedimento. Ela pode ter uma perda do resultado, né? Com fazendo uma cirurgia pode perder um pouco o resultado. Doutor, muitas mulheres têm dúvida, mulheres que têm prótese de silicone já, né? E quando vão ter filhos e tal, tem alguma dúvida com relação à amamentação, se isso pode interferir de alguma forma, pode ou não, ou isso é um mito? Não, para a cirurgia de prótese mamária, desde que seja a cirurgia que a gente só coloca a prótese
sem fazer uma retirada de pele, sem mexer na glândula. Exemplo, as pacientes que têm uma mama pequena e só colocam a prótese, normalmente essa prótese ela vai ser colocada embaixo da glândula muscular ou embaixo da musculatura. Ou seja, ela não vai interferir na anatomia da glândula mamária. Então, isso não vai interferir, né, na amamentação. Já as pacientes que fazem ou uma redução de mama, ou fazem um levantamento das mamas e colocam a prótese associada, então, nessas cirurgias, existe uma mudança na anatomia das mamas. Então, pode haver algum problema na amamentação futura se houver esse tipo de cirurgia que envolva uma mudança maior na anatomia da mama. Entendi. É comum também, no caso das mães que têm prótese, depois da amamentação, terem que fazer um novo procedimento após a amamentação ou não? Ou isso pode não ter interferência? Depois da amamentação, você pode ter algum... Depois, por exemplo, depois que ela teve o filho, amamentou e tal, ela tem prótese, né? E ela às vezes não está insatisfeita. É comum, ela pode mudar os seios, mudar o formato, e ela ter que se submeter a um novo procedimento para corrigir, digamos assim, para voltar até a estética que ela tinha antes? Sim, pode ser necessário. Às vezes a paciente, a mãe... tem o filho, tem uma mudança da mama, a mama fica mais flácida, né? Tem uma queda da mama, ou às vezes ela tem com o crescimento, ela fica com mais estrias. Então, com essa mudança que tem depois da amamentação, ela pode sim precisar de fazer algum procedimento e esse procedimento pode ser variável, né? Pode ser só dependendo do crescimento, do como seja essa mama antes da cirurgia, pode ser necessário só uma cirurgia de colocação de prótese ou pode ser uma cirurgia um pouco mais elaborada, com um levantamento das mamas e colocação de uma prótese. Eu falei sobre a questão dos procedimentos estéticos, né? A gente está falando aqui da cirurgia. Agora é importante também a gente chamar a atenção para a questão dos hábitos saudáveis, né? A mulher, a mãe, né? A futura mãe, que ela, durante a gravidez, ela consegue manter isso, a alimentação adequada, né? Até os exercícios físicos adequados, ela vai ter uma facilidade maior de recuperação, né? E de repente até a cirurgia mesmo, se ela quiser fazer uma cirurgia depois, vai ser uma cirurgia mais tranquila do que aquela que não tem os hábitos tão saudáveis, né, doutor? Com certeza. A paciente que tem, né, esses hábitos saudáveis, tem uma alimentação saudável, pratica atividades físicas, então que tem toda essa preocupação maior com o período da gestação, com certeza essa paciente vai ter uma perda de peso depois mais rápida, vai ter um ganho menor então, de peso durante a gestação, então será mais fácil perder. Agora, as pacientes que têm um maior ganho de peso, que são mais despreocupadas, vamos dizer assim, com tudo isso, com certeza terão mais dificuldade e terão mais problemas depois para conseguir voltar, peso, né? Para a gente encerrar rapidamente, quais são as principais queixas das mulheres, né, após a gravidez, né? Que de repente procuram um cirurgião para fazer algum tipo de procedimento, o que elas mais procuram? Então, essa preocupação tem relação direta com o que mais se altera durante a gestação no corpo das mulheres, que são principalmente as mamas, devido ao problema, à questão da modificação da mama para a amamentação, e o abdômen devido ao crescimento do útero, que tem então aumento da quantidade da flacidez abdominal, da flacidez da musculatura. Então, as principais cirurgias que se procuram as mulheres têm relação com esse tipo de alterações. Então, são cirurgias para mama, que podem ser desde redução de mama, o levantamento das mamas ou colocação de prótese, e as cirurgias de abdominoplastia e lipoaspiração, ou seja, pacientes também ganham gorduras localizadas, têm um ganho de gorduras localizadas que às vezes não conseguem perder depois da gestação. Então, as cirurgias de lipoaspiração são bastante procuradas e as cirurgias de abdominoplastia para poder restaurar o contorno corporal. É isso. Logo depois da gravidez, teve o filho, nada de ansiedade, curtir esse momento, para depois que passar o período, se estiver insatisfeito, procurar um especialista para resolver essa questão aí, né, doutor? Claro, com certeza. Obrigado pela participação, pelas informações, viu? Um bom dia. Obrigado, bom dia.